7. Aí a gente começa a expor. E conforme o nosso tempo, aí a gente entra pelo 13, indo até o 10. Compreenderam? Vamos lá então. Primeira parte, 13 a 17, do capítulo 12. Todos comigo numa voz. A palavra de Deus diz assim: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher, arrojou da sua boca atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém. Palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Ó Deus, nós agora agradecemos pela palavra, mais uma vez nós somos gratos, e nós suplicamos que o Senhor nos abençoe com a exposição, com a palavra do Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajuda nesta hora. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, domingo passado nós tivemos a ceia do Senhor. E no dia da ceia do Senhor, eu tenho passado para a igreja, eu tenho dito e informado a igreja que a gente traz uma outra mensagem fora da série, né? Mas hoje nós retornamos e retomamos as pregações em Apocalipse. Eu só queria que a gente se lembrasse rapidamente das menções passadas. Verso 1 do capítulo 12, o grande sinal no céu, e João diz que, aí na palavra de Deus, está dito, portanto, pelo apóstolo João, conforme a visão que recebera, que ele vê uma mulher vestida de sol, ou como o próprio sol, em seu esplendor. Nós trouxemos para a igreja as duas interpretações tradicionais da história da igreja, dos pais antigos, e através, de atravessar mesmo, através de toda a história da igreja até os nossos dias. Quais são elas? Que esta passagem, a mulher aqui desta passagem, Apocalipse 12, se refere tanto ao próprio Israel, ou à nação de Israel, como se refere à igreja de Deus. Nós, particularmente, ficamos com a igreja de Deus aqui representada. Na tradição judaica, portanto, eles tinham convicção, ou criam, que era Jerusalém, que era Sião e tal. Porém, meus irmãos, a interpretação tradicionalmente aceita, e em maior, digamos, quantidade de intérpretes, é que aqui se trata da igreja de Deus. Então, essa mulher, ela simboliza os fiéis de Israel. Aí vem o Israel eleito, o Israel escolhido, o Israel espiritual, como o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, que o Israel de Deus são aqueles cuja circuncisão está no coração. Então, são os circuncidados de Cristo.
o Israel espiritual, que é descendente de Abraão, porque é o Israel da aliança. Então não está tratando categoricamente de uma nação terrena específica, como a nação de Israel, a terra de Israel, digamos, nos dias de hoje. Não tem como mesmo. Também não se trata do fato da igreja ter substituído a Israel, porque a igreja não substitui a Israel nesse sentido literal. Não tem como. A igreja compõe, ela faz parte, ela integra todo Israel eleito de Deus, que inclui inclusive essa é boa, mas que inclui aquela nação escolhida e que andou com Deus e que foi disciplinada por Deus lá no Velho Testamento. De onde veio a igreja, de onde vieram as alianças, de onde veio Cristo, o Filho varão. Portanto, isso é uma pequena menção em termos de resumo. Aí vem a personagem aí do dragão, que persegue, do dragão que batalha no céu, que é expulso, e que com ele cai aí a terça parte das estrelas, lembrando aí o sentido de estrelas, e aí a gente pode ver como uma menção aos próprios anjos caídos, conforme a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, e também conforme a epístola de Judas, versículo 6. Em Judas, versículo 6, por exemplo, o apóstolo Judas nos diz que esses anjos caídos, ou esses anjos, eles não guardaram o seu domicílio original, ou o seu estado original. Verso 6, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele aqui é Deus, né? É o Filho, ele os tem guardados sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, nós vimos que essas estrelas aqui, em quantidade de terça parte dos céus, mencionando os céus não como um lugar, um espaço, mas como seres celestiais que habitam os céus. Então caiu essa terça parte. Então você imagina agora, pensa comigo, que a quantidade ou o quantitativo de demônios ou de anjos caídos é imensurável. Imensurável quer dizer, não pode ser medido, não pode ser contado. É muito grande. São muitos os demônios. É uma infinidade, digamos assim. Aí vem a figura da mulher que foge, né, essa questão da batalha no céu. Tem até uma menção mais à frente, de novo, nos versos 7 a 9 do capítulo 12. Mas antes disso, no verso 6, aparece a mulher. E essa figura reaparece, porque ela apareceu primeiro lá no verso 1. E agora ela reaparece. E no verso 6 aqui, do capítulo 12, essa mulher é apresentada como aquela que vai viver um período em fuga e em tribulação. E o texto aí no verso 6 nos diz que aquele período se refere a 1260 dias, ou a cerca de 3 anos e meio, né, aproximadamente. E saltando aí a questão da batalha no céu, versos 7 e 9, depois a gente vê a luta cujo arcanjo, mencionado nas Escrituras, eu não digo como o mais poderoso, não é isso, mas aquele dos principais eventos que Deus anunciou na história da redenção, como a própria encarnação do Verbo de Deus. Então, é esse anjo, ou ao lado de Miguel, uma hora é um, outra hora é o outro, que aparecem para anunciar os grandes feitos de Deus. E nesse caso aqui, é Miguel e seus anjos que lutam contra o dragão e o vencem. O mesmo que aparece a Daniel, lá no capítulo 10, versículo 13, e também no capítulo 21, então, capítulo 10, versos 13 e 21 de Daniel, e também no capítulo 12, verso 1.
Agora, nós nos deparamos, aqui no texto lido, com a continuidade em que o dragão insiste em perseguir a mulher. No verso 9, ainda do capítulo 12, diz que esse dragão foi expulso. Mas ele é chamado também não só de dragão, ele é chamado de a antiga serpente. E aqui a palavra de Deus está dizendo que aquele animal do Gênesis era Satanás. Não se trata aqui, na citação do verso 9, ou no conteúdo do verso 9, não se trata simplesmente de uma citação, de uma personificação ocorrida lá no Gênesis. O que seria a personificação? O animal é um animal. E personifica-se nela a figura de Satanás. Aqui não está dizendo isso. Aqui está dizendo que aquele animal, a antiga serpente, era o mesmo que aqui se chama de, ou aqui é chamado, é nominado, ele tem nome aqui. Aqui ele é chamado de dragão. Ou não simplesmente dragão, mas grande dragão. Olha o termo, grande dragão. A palavra grande aqui é megalós, é um ser muito grande. De onde vem mega, coisa grandiosa. Ele também é chamado aqui de a antiga serpente. Portanto, lá era ele. E ele aqui é chamado ainda de diabo e Satanás. Lembrando que diabo, na língua grega, quer dizer aquele que semeia contendas, aquele que semeia divisões, aquele que semeia intrigas. É isso que quer dizer diabo. E Satanás. Lembrando que Satanás quer dizer o que acusa, ou o acusador. Satã, diabolos, né? No anterior, e aqui, Satã. Por que eu estou mencionando isso? Porque agora no verso 13, veja comigo, que foi o texto que a gente leu, e aí você vê a sequência, diz, quando, pois, o dragão se viu atirado pela terra, por quê? Porque no verso 9 está dizendo que isso aconteceu. Então ele foi atirado pela terra, ou para a terra. Ele foi jogado para cá. E o impressionante, não é assustador para nós, mas é impressionante, é que o texto está dizendo claramente que ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então, ele persegue os fiéis. E quando ele persegue esses fiéis, a Bíblia diz que esses fiéis se refugiam ou saem para o deserto. Agora vejam o que o versículo 10 do capítulo 12 disse. Antes disso, é mencionado que esse sedutor atirado para a terra, ele é vencido agora ainda no verso 10, mas diz no verso 10 que ele é atirado para a terra e ele agora persegue, mas ele tem também uma função, ou exerce uma obra maligna de acusador, versículo 10. E ele acusa o tempo todo, de dia, de noite, como está aí, diante do nosso Deus. Foi expulso, pois, o acusador, os nossos irmãos, o mesmo que os acusa. Não é acusava. Aqui não está no passado. Aqui está no indicativo presente, como afirmação. Isso acontece, é que João está dizendo. Agora, se você volta para o verso 13,
Você pensa, então, comigo aqui o seguinte: o que quer dizer isto? Quer dizer que na perseguição de Satanás, ele exerce todo tipo de estratégias ou estratagemas malignos, que incluem acusar, semear todo tipo de contenda, que inclui perseguir para devorar mesmo, como faz na mitologia oriental, os grandes dragões que devoram. E o verso 9 do 12 é categórico, é contundente, é muito claro ao dizer que ele seduz. Como seria, portanto, essa perseguição? É que Satanás procura destruir os fiéis de Deus, aqui configurados, digo, não configurados, mas tipificados, simbolizados pela figura da mulher, que neste caso é o Israel espiritual, é a igreja de Deus, portanto, todos os fiéis. E como é que a gente tem essa noção ou essa compreensão? Porque o texto vai, inclusive, terminar assim no verso 17, que diz claramente que o dragão, ele se irou contra a mulher e ele foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Entenda-se isso, os fiéis em toda a terra. E o texto é muito claro no verso 17 que diz: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, quem são esses? Somos todos nós. É a igreja de Deus. Veja que Apocalipse está falando de uma figura simbolizada na personagem de uma mulher. Mas a um só tempo, o próprio texto de Apocalipse está dizendo: esta mulher são os fiéis perseguidos. Num primeiro momento, eles vão para o deserto. E num segundo momento, a descendência. Aí você pensa comigo, bem, literalmente isso aconteceu com Israel, ainda aquela nação, porque eles são perseguidos e de fato eles vão para o deserto, eles se refugiam no deserto. Aí vem a diáspora judaica, chamada segunda diáspora, grande diáspora dos judeus, e eles ficam perambulando por tudo que é lugar, por tudo que é nação. E somente em 1948, na Constituição da ONU, é que eles têm uma identidade pátria de volta. E então eles têm uma terra e para lá eles voltam. Num primeiro momento, você pode pensar nisso. Mas no segundo momento, isso diz respeito, portanto, a todos os fiéis que servem a Deus e que são descendentes desta mulher, se esta mulher for Israel. Nesse sentido que eu estou dizendo. O fato é, meus irmãos, que só pode ter um sentido aqui. É que, sendo Israel, diz respeito àqueles que são de Israel, mas que se renderam ao filho varão, ou que aceitaram a autoridade do filho varão. E quem é esse filho varão? Que nasce da nação, ou que nasce da mulher? É Jesus. E neste sentido, ou nesta aplicação e com esta compreensão, nós entendemos, sem sombra de dúvida, que toda a igreja de Deus e que todos os fiéis seguidores de Jesus Cristo são perseguidos por Satanás durante a sua existência. Então, não diz respeito só ao tempo em que eu era criança, porque eu já tinha também as minhas, digamos assim, tribulações e até, entre aspas aqui, perseguições do maligno. Eu, com 9 anos de idade, eu já sentia a presença maligna a me incomodar. Teve um dia que, em brincadeira, a nossa casa lá no Maranhão, onde a gente morava, era uma casa grande, quintal grande, tipo chácara. Muitas frutas, coqueiros, enfim. E eu gostava de brincar, eu sempre fui aquele menino que dos outros, meus irmãos todos, na hora do almoço, iam almoçar, eu ficava brincando, lá debaixo do pé de goiaba, enfim, ficava lá brincando. E minha mãe gritava: vem almoçar. Neurival, vem.
E eu lá, meio aéreo, meio... E eu me lembro que um dia eu desci de lá correndo. E era por volta de meio-dia, 1 da tarde, era a hora do almoço. E na minha mente, eu acho que eu disse até em voz alta, não me lembro exatamente, mas eu disse de mim para mim mesmo. Eu disse assim, eu vou correr, porque o diabo está atrás de mim. E eu corri. E é um pouco de espinhadeiro. Agora você imagina, mais de 100 metros de quintal e uma criança de aproximadamente 10 anos, 9, 10 anos, correndo. E a minha mãe, de repente, me viu chegando e ela disse que eu estava em desespero. Com a língua para fora, sei lá, boquiaberta, como que ia morrer. Simplesmente por causa de uma brincadeira. O diabo está atrás de mim e ele vai me pegar. Então veja como a coisa é séria. Era uma brincadeira de criança. Mas isso não aconteceu. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que literalmente o diabo estava atrás de mim. O que eu estou dizendo é que há uma noção tão clara, há uma concepção tão clara e indiscutível de que Satanás persegue, de que ele acusa, de que ele está presente neste mundo caído e neste mundo de trevas. E ele está a perseguir o povo de Deus de tudo que é jeito. Ele perturba crianças? Perturba. Não tenha dúvida disso. Em 1974, eu nasci em 65, então eu tinha 9 anos. A minha mãe estava aqui para Brasília, no Gama, e nós lá, naquele interiorzinho, lá na roça e tudo. Acho que eu contei isso para a igreja, se eu estou repetindo, me perdoe. E minha mãe ficou 6 meses aqui. Meus 2 irmãos mais velhos já haviam vindo para cá, já tinham trabalho no Gama, um estava servindo o exército e tal. Minha mãe veio para ficar com eles, e uma tia minha, que já faleceu, também já morava no Gama e tal. Nós só viemos em 79. E a minha mãe ficou aqueles 6 meses aqui. E eu passei a ter pesadelos à noite. E naqueles pesadelos, na minha concepção, no meu entendimento, eu era perturbado por esses seres malignos. E eu tinha pesadelos absurdos. E nos meus pesadelos, era como se eu tivesse sendo perturbado por esses seres caídos e seres malignos. E eu gritava. E meu pai estava no quarto ao lado. E ele só dizia, seja homem. Seja homem. Não tenha medo. Ora. Aquele jeitão, né? Nordestino. Mas minha mãe retornou. E quando minha mãe retornou, que naquela primeira noite, não sei, uma primeira noite, depois de retorno, enfim, que ela escuta o filho aos berros, aos gritos, de madrugada. Ela disse, não está certo. Vou lá orar com ele. Não passou. Vou trazê-lo para meu quarto. Aí me colocou entre ela e meu pai na cama deles. E orava comigo e me ensinava, ore assim, meu filho. Se vier de novo, repreenda em nome de Jesus. Repreenda, sai daqui, Satanás. Você não tem poder sobre mim. É coisa de criança? Uma criança crente. Uma criança que sabia perfeitamente. E tudo aquilo começou, sabe por quê? Porque meu pai gostava muito de piada. Meu pai tinha muitos amigos, ele pregava o evangelho. E um dia, quando aquilo começou, meu pai, naquela noite que começaram esses pesadelos, ele estava com um amigo sentado ali na frente da nossa casa. Lá no interior tem aquele costume de se sentar à frente da casa e fica-se até 8, 9 da noite, naquela brisa gostosa, aquele ventinho gostoso, conversando. E esse homem, convertido ao evangelho, amigo do meu pai, era um ex-feiticeiro, um ex-macumbeiro. E naquele dia, ele conversando com meu pai perguntou, irmão fulano, é possível um feitiço, uma macumba, enfim, atingir uma pessoa a ponto dela morrer? E ele disse, irmão Nilton, é verdade. Há situações aqui próximas, em Codó, nós morávamos próximos a Codó. Há uma situação aqui próxima em Codó que feiticeiro fulano de tal
Basta carregar uma espingarda, faz um feitiço e dá um tiro em direção a uma pessoa. Ela pode estar a 1000 quilômetros. Ela vai morrer de um jeito ou de outro. Ela vai ter uma doença, ela vai ter um problema de fígado, ela vai ter um problema renal e ela morre. Aí meu pai perguntou, como? Aí ele disse, se ela não tiver Jesus. Aí, coisa vai, coisa vem, ele contou uma piada. Irmão Newton, ele dizendo para meu pai, irmão Newton, Satanás é tão sujo. Ele é tão sujo. Agora aqui é piada, é brincadeira, tá? E aquele homem dizia aos risos, se ele quer fazer uma viagem, isso aqui é lenda, tá, irmãos? Eu não acredito nisso. Eu estou contando porque eu ri da situação. Mas ele dizia, se ele quer fazer uma viagem, ele vem de noite, ele monta na pessoa, faz da pessoa um burro, um cavalo e vai a viagem dele. Aí eu disparei a rir. Meu pai ria. E eu era um menino, uma criança. O primeiro pesadelo que eu tive à noite, naquela mesma noite foi, por que você foi rir do seu companheiro, do seu irmão? Aquela voz dizendo isso. Eu ouvia aquilo. Perturbações noturnas. Ah, pastor, isso não existe, isso é coisa de pentecostais, não sei o quê. Cuidado. A palavra de Deus nos diz no Salmo 91 que o Senhor, ao nos guardar, o Onipotente, em cuja sombra nós estamos, a Bíblia diz que Ele nos livra do laço do passarinheiro. Lembra o passarinheiro que pega, é maneira de dizer o laço, a armadilha para pegar. Ele nos livra. Ele nos guarda do pavor noturno. E Ele nos livra da mortandade que assola ao meio-dia. Está escrito. Brincadeiras à parte, situações vividas à parte, aquele menino que hoje está aqui, ele orou com a sua mãe o ensinou a orar. Meu filho, ore assim, clame o sangue de Jesus. Nunca mais aconteceu. Bastava que meu pai se sentasse comigo, me chamasse, meu filho, ore assim, clame em nome de Jesus, vem cá, vamos orar junto. Como eu fiz tantas vezes com minhas filhas, que em algumas noites pensava que elas gritavam no pavor, e eu corria lá, né, para orar com elas. Toda criança passa por isso. Quem faz isso? A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, que a nossa luta, ela não é contra o corpo, não é luta corporal, não é da fitness, nem das, como é que chama isso? As academias, os jiu-jitsus. Não. Ela é uma luta que não é contra a carne nem o sangue, não é contra pessoas. Ela é uma luta contra os poderes das trevas, contra os principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso. As perseguições continuam. Pedro, o apóstolo, nos diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao redor de nós tentando nos devorar. E isso ele faz como um leão faminto. Paulo nos diz, quando fala aos coríntios, que Satanás, se possível, ele se transforma até em anjo de luz para nos provar, para nos tentar. Então ele está ativo. Mas só que tem um detalhe, se você olhar comigo, no versículo 14, Deus dá o livramento, veja o verso 14. Deus dá o livramento e a mulher foram concedidas como que asas, ou 2 asas, da grande águia. Lembra da grande águia? Lá atrás nós falamos sobre isso. Foram concedidas 2 asas da grande águia que foi lançada dos céus e ela sai. Enfim, como aquela grande águia, essa mulher vai para o deserto, ela se refugia no deserto, e no deserto ela é sustentada durante toda a tribulação. Meus irmãos, há um detalhe muito interessante aqui. A gente se esquece de que o deserto
exerce uma importância muito grande na vida da igreja, na vida do povo de Deus. E se você olhar para a Bíblia, está cheio de deserto na Bíblia, no sentido de que é no deserto que Deus prova o seu povo, é para o deserto que Deus leva o seu povo, mas também é no deserto que Deus sustenta, que Deus livra, que Deus guarda o seu povo. É no deserto, e a Bíblia parece até um tanto assustadora com isso, porque quando aparece aquele que anuncia a chegada do vitorioso rei, do verbo de Deus que se fez carne, aquele profeta, ele não aparece nas grandes metrópoles da época. Ele aparece num deserto, como um desvalido, como um doido, sustentado por abelhas, por gafanhotos. Se fosse no Nordeste, eu dizia por tanajura, formigona, que as pessoas comem frita. Eu já comi, e é bom. Gongo do coco babaçu. Não sei se vocês ouviram falar do gongo. É uma larva que dá no coco, e ela é tão gordinha, tão saborosa, você frita. Eu comi até cru. E é nutritiva, extremamente rica em proteínas. E aquele profeta aparece no deserto. O interessante é que a igreja se esquece de que ela está num deserto. Que foi para o deserto. Ah, pastor, isso aqui é com referência aos pais do deserto, lá no passado, nos séculos segundo, por exemplo, no século II, quando surgiram os pais do deserto, os contempladores no deserto, quando surgiram os mosteiros, quando surgiram aqueles que se refugiavam nos lugares tão afastados, como Santo Antão. Já ouviram falar de Santo Antão? Já? Dessa figura? Santo Antão foi um dos monges na história da igreja cristã, que lá do século II para o século III, Santo Antão constrói a sua casa em cima de uma rocha muito alta, e lá ele se isola. A sua comida era subida por um balde, os seus dejetos eram descidos, creio que por outro balde, e lá ele ficava. As pessoas passaram a entender que o deserto era um lugar de refúgio para você fugir das tentações, para você fugir das perseguições, para você fugir do grande dragão. Mas de repente, não só Santo Antão, como outros disseram, não, mas o dragão está aqui com a gente. Ele nos persegue para onde a gente for. Orígenes de Alexandria chegou a ponto de se castrar. Sim, cortou literalmente. Porque ele dizia, eu não suporto mais tanta tentação. E aí, de repente, ele viu, não, mas não está lá onde eu cortei, está aqui. Eu continuo sendo perseguido, eu continuo pecando. Essa realidade da perseguição, ela é tão presente. Pastor, mas o diabo está preso. Cuidado com essa expressão, preso. Preso é no sentido de que Deus o segura e de que ele está guardado em correntes eternas para o grande dia do juízo, como nós lemos lá o apóstolo o apóstolo Judas citar. E eu parto para que a gente conclua, mas a Bíblia diz que nessa perseguição, a serpente, veja verso 15. O que é essa serpente? Olha só, meus irmãos, uma hora é chamado de diabo, outra hora é chamado de dragão, grande, né? De grande dragão, outra hora é chamado de Satanás, e agora é chamado de novo de serpente. Aquela velha serpente do Éden, que tentou a Eva, e que nos tenta o tempo todo. Verso 15, então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. Irmãos, um detalhe, no Apocalipse, água simboliza a nação ou a civilização ímpia. Mar de vidro, por exemplo. É tanto que essa serpente, ou esse dragão, quando surge em forma de besta, ou quando concede o seu poder à besta, que é uma outra figura, Apocalipse nos traz a representação de uma trindade maligna, para representar
a Trindade eterna, ou para imitar, melhor dizendo, perdão pela, não é representar, mas para imitar falsamente a Trindade eterna. O dragão, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra, que é também a falsa testemunha, que Paulo vai chamar os Tessalonicenses como o iníquo deste século, o falso profeta, ou a falsa testemunha. Tá, mas conforme o verso 16, diz a palavra de Deus que, muito embora a serpente tenha arrojado todo o seu vômito de impiedade e de pessoas ímpias e de todo tipo de ideologia maldita que surge da mente dos ímpios e das nações ímpias e de gente não temente a Deus, a Bíblia diz que as águas, aqui, veja o verso 16, verso 15, tem um objetivo ou finalidade de arrebatar. O sentido de arrebatar não é só tirar do lugar em que ela está, devorar, mas o sentido de convencer e de fazer que o coração ou a mente dessa mulher, a igreja, se converta, entre aspas, ou possa convergir em concordar com as ciladas, com as armadilhas, ou com as ideias e ideologias do grande rio de ímpios, ou da grande quantidade de gente e de multidões representadas aqui por águas, por um rio, que inclusive representa a vida. E se rendam ao convencimento. Por que isso? Porque essa serpente, ela é também chamada de sedutora. Ela não é só chamada de diabo, ela não é só chamada de Satanás, ela não é só chamada de antiga serpente e nem de acusador, mas é também chamada de sedutor ou de sedutora. Essa figura. Diz o verso 16, a terra, porém, socorre a mulher. E a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. O sentido da terra aqui vem como que o socorro que vem de Deus. A forma empregada aqui na palavra de Deus é que a serpente surge da terra, ela é filha da terra, e a própria terra, obedecendo a Deus, ajuda a mulher. Ou seja, é uma versão, não tem nada a ver com os mitos gregos, porque na mitologia grega havia uma versão em textos gregos representando a terra que ergue uma ilha e que entregava às divindades pagãs, né? A famosa Egeia e Delos, para ajudar a mãe dos deuses, a principal esposa de Zeus, né? De onde procedem todo o panteão grego. Não tem nada a ver com aquilo, mas tem a ver com o sentido de que a terra que Deus deu ao homem é o seu próprio refúgio, porque ela foi dada ao homem. Um dos salmos diz que os céus são os céus do Senhor, mas que a terra o Senhor concedeu aos filhos dos homens. É nesse sentido que aqui nós estamos vivendo e que aqui nesta terra nós somos guardados por Deus. A palavra de Deus nos diz que o pai de Enoque, aquele Enoque que andou com Deus, lá no livro de Gênesis, capítulo 5, o pai de Enoque, quando Enoque nasce, a Bíblia diz que ele profetiza e diz a respeito do seu filho Enoque, que Deus lhe dera um filho que temeria a Deus e que libertaria aquela nação da terra maldita em que eles estavam. Ou seja, da terra que foi amaldiçoada por Deus. Mas que ainda assim Deus dá livramento, mas que ainda assim Deus guarda, mas que ainda assim Deus protege os que são seus, os que são seus escolhidos. Diferentemente de Caim, que diz respeito à nação da terra, os filhos da terra, e que não são filhos de Deus, como os descendentes de Enos e de Sete, que Deus deu no lugar de Abel.
7 Enos, e a Bíblia diz que a partir dali o nome do Senhor começa a ser invocado, começa a ser cultuado, começa a ser louvado. Mas Caim, a geração dele, é a geração maldita da terra, são os filhos dos homens. E nesta terra, ainda que amaldiçoada, dela vem o livramento para aqueles a quem Deus ama. Esse é o sentido. Deus dá ordem, e a terra engole os perversos, e a terra engole os perseguidores, e a terra engole os que causam tribulação aos filhos de Deus. Em Êxodo, capítulo 15, a Bíblia diz que houve uma revolta contra Moisés. E um homem chamado Coré, ou Corá, na língua grega, ele se levanta para liderar um grupo. E uma série de líderes de grupos de 100 seguem aquele homem, e os filhos dele também, e vão se revoltar contra Moisés. A Bíblia diz que Moisés vai orar e fala com o Senhor. Moisés volta por ordem do Senhor e se põe na frente da tenda da congregação. E todos aqueles homens se reúnem para Moisés falar com ele as palavras de Deus. E diz a Bíblia que a terra se abriu e engoliu todos eles. É isso aqui que a Bíblia está mencionando. Pastor, não é literal. Sim, eu não estou dizendo que é literal. Mas eu estou dizendo até que literalmente isso já aconteceu no tempo do Êxodo. E que Deus, para levar o seu povo, ele não mede esforços, porque não existe negócio de esforços para Deus. E nem de dilemas, dificuldade de agir entre uma coisa e outra. Dilema é coisa de homem. 2 lemas, indeciso. Não, Deus decreta, Deus age, Deus diz é assim e pronto. Não é verdade? Para terminar, o dragão faz guerra, Deus refugia o seu povo, Deus recolhe, livra o seu povo, o dragão tenta devorar a mulher, o verso 16 diz isso, a terra se abre, livra os filhos de Deus, o dragão fica furioso, verso 17, o último. Ele parte para a guerra contra toda a descendência da mulher. Ele continua a agir, irmãos. Ecoa aqui aquilo que está lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, quando Deus diz a Eva, quando Deus diz à serpente. Vamos abra lá, Gênesis 3,15. É a primeira promessa da vitória que Deus dá aos seus servos. E ele está falando com quem? Não é com Eva, eu cometi um erro aqui. Deus está falando aí em Gênesis 3,15, diretamente com o dragão, que nesse caso é chamado de serpente, lá no Éden. E Deus diz à serpente o quê? Porém, inimizade entre ti e a descendência da mulher. Tu ferirás o quê? Ou melhor, ele, o descendente da mulher, te ferirá o quê? A cabeça. Esmagará a tua cabeça. E tu lhe ferirás o quê? O calcanhar. Os experts, experts, né? Os entendidos, esse negócio aí de serpente, cobra, quanto de distância ela pode dar um bote, ela pode acertar. Eles dizem, gente, é muito curto o bote de uma serpente. Não passa de meio metro, dependendo da serpente. É muito curto. Então só fere o calcanhar. É isso que ele está dizendo. Só atinge o calcanhar. Por mais que persiga, por mais que lute, por mais que tente, por mais que... Sabe, me falta até palavra. Por mais que guerreie. Por mais que acuse. Por mais que falsamente levante perseguições de todo tipo, injustiças, só atinge o calcanhar dos eleitos de Deus. Não atinge a cabeça, não atinge um corpo, essa é a ideia. E o verso 17 termina dizendo que, por isso, por causa do livramento de Deus, porque a terra se abre e engole o rio que a serpente vomitou, diz a Bíblia no verso 17, que a serpente, ou o dragão, ou o sedutor, ou Satanás, ou o diabo, porque tudo é a mesma coisa,
ira-se contra a mulher e passa a pelejar contra os restantes da sua descendência. Mas olha o detalhe: quem são estes restantes da descendência da mulher? Leia comigo, vamos lá? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Não é qualquer pessoa. O que eu estou dizendo para você? É que você não deve, meu irmão, minha irmã, você não deve se equivocar. Não se engane. O diabo está o tempo todo procurando uma brecha, procurando um ponto. Ontem eu estava tão atarefado lá em casa e a minha filha, vou contar isso aqui, ela não está aqui, não precisa ela saber. Ela gosta muito de cozinha, a Ana Lídia. É uma graça na cozinha. Minhas filhas são uma graça para tudo, graças a Deus. Só não para coisa errada, né? Nem para desobedecer o pai. Mas ela disse, pai, eu vou fazer o caldo, deixa comigo. O caldo de ontem, lembra? Aí eu fui ao mercado cedo, comprei as coisas, e aí deixei lá sobre a pia, mas elas precisaram sair para resolver o negócio, acho que levar a cachorrinha lá no veterinário, não sei coisa. E o horário passando, e eu estudando, eu preparando outras coisas, e fazendo boletim e tal. Aí eu olhei, já eram 4h30, e eu, meu Deus, não vai dar certo, 4h20. Aí eu me levantei de tudo que eu estava fazendo para ir fazer o caldo. Ah, Val, tadinha, cansada lá, descansando. Ela disse, meu querido, eu não estou aguentando ficar em pé, senão eu ia fazer. Quase que eu digo, faz sentada. Porque teve um dia, irmãos, que a Val estava sentada naquela banqueta alta, junto à pia, fazendo a comida dela. Sentada. Aí eu olhei, aí vem aquela coisa, mas já essa hora não vai dar tempo, deixa eu correr. Aí comecei a cortar a couve, já pus a panela lá para esquentar o bacon, aquela coisa toda. De repente minha filha chega, pai, não faz isso não que eu vou fazer e tal. E eu dei vontade de dizer uma coisa com ela, mas na mesma hora, cuidado, o diabo quer oportunidades. Não dê oportunidade para ele. Imediatamente no meu coração veio isso ontem. Cuidado, não dê oportunidade ao diabo. Aí eu me lembrei do que Paulo diz aos Efésios. Não deis lugar? Efésios 5. Não deis lugar ao diabo. Neurival, agradeça a Deus, sua filha chegou. Ela vem toda alegre para fazer. Se você disser alguma coisa, ela vai ficar chateada, ela vai fazer com mau gosto. Né? Às vezes, nas coisas muito simples, a gente dá lugar ao diabo. Eu vou terminar. E eu vou terminar contando uma ilustração real, que aconteceu, não foi comigo, mas foi com outro pastor, a quem eu conheço. E esse pastor, um diácono da igreja, chegou para ele para conversar. Muito chateado. Tinha brigado com a esposa. E o pastor, com muita paciência, ouvindo, e ele disse, pastor, eu chego do meu trabalho todo dia cansado e eu estou impaciente, às vezes eu trato mal minha esposa. E ontem, pastor, eu cheguei e me sentei ali no sofá, não fui tomar meu banho, sentei um pouco, fiquei assistindo televisão. De repente, o meu filho, uma criança de 6 anos, ela vem com um prato, era hora do jantar. Eu não estava jantando com eles, a minha esposa estava lá com o mais novinho, dando a comida, que era novinho, na cadeirinha, e o mais velhinho, a minha esposa pôs a comida dele, e ele vinha para a sala para se sentar perto de mim. Mas ele tropeçou no tapete. Quando ele tropeçou no tapete, o prato caiu, quebrou o prato, derramou comida no meu colo, derramou comida no tapete. E eu peguei ele, pastor, e dei uma surra. Eu bati no meu filho. E a minha esposa brigou comigo, e nós estamos brigados, e eu quero ajuda, pastor. Meu irmão, como é que é você no seu trabalho? Me conte, pastor.
Pastor já experiente. Me conte sobre o seu trabalho. O que você faz? Pastor, eu sou um dos dirigentes da empresa. Eu tenho um cargo de chefia. Meu irmão, quantos dragões você vence por dia no seu trabalho? Pastor, eu não tenho ideia. Eu venço muito desafio. Às vezes eu enfrento dificuldade com funcionário. Eu venço alguns dragões por dia. Meu irmão. Tome jeito. Como é que você vence dragões no seu trabalho? E na sua casa, você é derrotado por uma coisa mínima. Uma comida que seu filho tropeça e derruba. A comida caiu quente no seu colo, eu sei, mas isso não é motivo. Que homem é você que vence dragões e em casa você é derrotado por uma coisa muito simples? Irmãos, nós, agora sou eu, né? Meus irmãos, eu tenho essa experiência. Às vezes você é especialista em vencer dificuldades fora. Às vezes você é especialista em superar problemas fora. Resolve, aconselha. Mas quando chega em casa, você deixa que as mínimas coisas derrubem você. É isso que Satanás faz. Ele trabalha nas brechas. Ele quer oportunidades. Irmãos, eu tenho tido muito cuidado com o que eu digo, com o que eu falo nesses últimos meses para minha esposa. Ela está muito sensível. Eu nunca disse que ela está magra. Eu nunca disse isso. Porque eu sei que se eu disser, ela se sente ferida. A gente precisa ter cuidado com as palavras. Porque naquele dia, aquele pai se levantou. E antes de pegar o seu filho, seu menino, você não tem jeito. Eu sempre disse que você não tem jeito, você não aprende. Aí espanca o menino. Que Deus nos ajude. O exemplo de Apocalipse é prático. E é isso que eu quero com a igreja. É que a gente tenha cuidado. Nas mínimas coisas. Né? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Amém. Amém. Ficamos de pé. Entoemos o último hino, que é o número 400. E sejamos